Muito boa tarde a todos, aos eminentes inspetores da ordem, meus cumprimentos, e aos meus queridos irmãos, uma satisfação poder estar presente e conversar um pouco com os irmãos. O trabalho da nossa equipe, ele é composto de 18 laudas. Nós vamos projetar alguns slides que têm tudo a ver com o trabalho, mas que pouco tem a ver com aquilo que eu vou falar aos senhores. Porque eu fiz um resumo para poder cumprir rigorosamente o prazo que nos é estipulado. O trabalho em si, ele é muito interessante e começa até pelo título. O rito escocês antigo e aceito, o seu reflexo perante a sociedade. Isso já estou resumindo exatamente o título do trabalho. Gostaria, inicialmente, de convidar os irmãos para fazermos uma rapidíssima viagem aos primórdios da humanidade. Porque para chegarmos ao final desse trabalho, nós temos que mostrar alguns lances históricos a respeito de nós mesmos, dos seres humanos. Lembram, meus irmãos, na história geral, nós aprendemos as civilizações antigas. O homem, na sua sempre eterna imperfeição, quando no início da humanidade começa a viver em sociedade. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós temos necessidade de vivermos exatamente em núcleos, em grupos, em sociedade. E desde aquela época, sempre na pele exalava muito de misticismo. Muito, demais. Na época era chamado misticismo, depois é uma evolução. E nós vemos que é um sentido, é o sentir de um ser supremo. Tanto que naquela época, as pessoas tinham medo do sol, da lua, da trovoada, da chuva torrencial. Tudo era motivo de preocupação porque eram desconhecidos. E esse desconhecido precisava ser domado, agradado. E de que forma faziam isso? Através de palavras estranhas, danças, expressões corporais, símbolos, justamente para aplacar a ira do desconhecido. E aí nós começamos a vislumbrar exatamente o sentido do rito. O início dos ritos se deram exatamente nesses primórdios da humanidade. As sociedades evoluíram, mas, como toda a sociedade composta de indivíduos heterogêneos, ela evoluiu, mas é imperfeita. Tanto que, com as civilizações todas que houveram, até os dias de hoje, nós vemos que as sociedades são todas elas imperfeitas. Não importa o tanto quanto possa o homem imaginar em igualar os desiguais. Não há esta possibilidade. Então, todas as teorias que possam surgir, principalmente quando Marx escreveu o Capital, em que ele acusava o capitalismo
como sendo a pedra de toque principal para que houvesse a desarmonia social. E ele propôs justamente igualar os desiguais. É uma utopia. É uma utopia, porque não há o mínimo sentido e a mínima possibilidade razoável disso acontecer. Pois bem, os seres humanos, dentro dessas sociedades, com seus modos de agradar o desconhecido, essas pessoas foram se agrupando, se organizando, e essa organização, com o passar do tempo, passou a ser considerado rito. Começou a ser denominado rito. Os ritos são para várias finalidades. Há um francês, Arnaud Van Genet. Esse francês, ele começou a observar o comportamento dos seres humanos ao longo das existências de cada um. E ele chegou à conclusão que neste ciclo de existência, todos nós, sem nenhuma exceção, todos nós nascemos e morremos várias vezes. Claro, isto é uma expressão não literal da palavra, é figurada, mas é uma verdade. Veja, o nascimento. Quando nascemos, saímos do útero materno para conhecer a luz. Esse é um ritual de passagem. Depois, com o passar dos anos, todos nós temos novas experiências. Quer ver? Forma simples. Frequentar o jardim. É o momento em que nós deixamos a proteção da casa paterna para nos socializarmos junto com os nossos amiguinhos. Essa é uma passagem, é um rito de passagem. E assim por diante. Nós podemos ter várias e várias hipóteses, todas elas dentro da existência humana. O casamento, típico ritual de passagem. E tanto é um ritual que ele tem formalidades. Todos os casamentos são iguais. Sejam eles de cunho religioso, sejam eles de cunho civil. Porque o juiz ele é obrigado a seguir um rito que é estabelecido por lei. Então, todos os momentos nós temos que enfrentar os ritos. E termina, para uns, com a morte. Para nós, maçons, a morte nada mais é do que o início da vida. Porque isto faz parte da compreensão, do entendimento de todos nós, maçons. Arnaud, este francês, ele fez exatamente este estudo. Os ritos, o ritual é gênero do qual os ritos são espécie. Existem alguns ritos que são religiosos, mas também existem ritos maçônicos. É interessante, porque quando nós lemos um pouquinho sobre a ritualística, nós vamos observar que só tem e só pode ser considerado verdadeiramente rito as entidades ou sociedades que tenham preceitos
rígidos e imutáveis. É o caso da igreja, com os seus dogmas. E é o caso da maçonaria, com seus landmarks. Então, estes nossos ritos são ritos absolutamente perfeitos e aceitos. 10 minutos já se passaram. Acrescento. Para que servem os ritos na maçonaria? Este é o momento principal de tudo que compõe a ordem. São os ritos das nossas passagens. As nossas passagens que servem para que possamos aprender, possamos dominar a nossa maneira de ser. Esses ritos que nos dão a possibilidade de imaginarmos o mundo e de situarmos dentro deste mundo os nossos irmãos, que são os seres humanos de um modo geral. Esses ritos são fantásticos. Agora, vou ler uma frase de cada um dos ritos que são empregados, exatamente naquilo que nós denominamos escada. Uma escada de 33 ritos. O primeiro deles é a metodologia, que vai além de um simples rito litúrgico, focando na evolução intelectual e espiritual do maçom. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, o uso das alegorias. As alegorias desempenham um papel fundamental no processo do aprendizado maçônico. É claro, estou lhes dando apenas as primeiras linhas. Cada um vai se aprofundando e vai interpretando cada um desses itens. No nosso trabalho, claro, nós aprofundamos cada um desses itens. O terceiro degrau. O terceiro degrau é o desbastar da pedra bruta. A metáfora da pedra bruta representa o processo contínuo de aprimoramento pessoal. O quarto degrau, a jornada do mestre maçom. A figura do mestre maçom simboliza a busca pela verdade e pela iluminação. O quinto degrau, exemplo de valores. Os maçons são incentivados a serem exemplos práticos dos valores, como a honestidade, a sinceridade e a retidão do caráter. O sexto, o autoconhecimento. O maçom é desafiado a reconhecer suas limitações, a romper com o condicionamento e a instruir-se moralmente. O sétimo degrau é o autoaperfeiçoamento. As ações exercidas pelo maçom sobre si mesmo
resultam nas diversas transformações no indivíduo, incluindo a correção dos vícios morais. No oitavo, nós encontramos o agente transformador. Isto é fundamental, que nós tenhamos sempre em mente isto. O maçom é um agente transformador. O nono é o aperfeiçoamento coletivo. É um processo contínuo que envolve o desenvolvimento intelectual e moral. O décimo é a reflexão crítica do rito escocês antigo e aceito. Propõe uma jornada filosófica que combina razão e transcendência. O 11º degrau é o grande arquiteto do universo, como pilar da construção pessoal. O 12º, meus irmãos, é a humildade. Sem a humildade, nós não chegamos a lugar nenhum. A prepotência, a jactância, tudo isso deve ficar absolutamente esquecido. No 13º degrau, a honestidade e a sinceridade do maçom. A sua lealdade. Naquilo que promete, naquilo que tem que cumprir. A 14ª é a estagnação moral da sociedade. É uma estagnação que leva a maçonaria a se engajarem na promoção dos valores éticos. E aí é um fundamento. Os valores éticos. No 16º, a filantropia maçônica. No 17º, a construção de uma sociedade justa. Sabemos, disse eu no início, não existe sociedade perfeita. Mas podemos desenhá-la no sentido de fazer com que ela se torne menos injusta. No 18º degrau, exemplos históricos, figuras históricas que inspiram o maçom para realizar atos sociais, familiares, em todos os sentidos. Um tópico do 19º degrau é justamente a formação de líderes. O que a ordem maçônica quer é justamente formar pessoas úteis, que sirvam de exemplo e possam ser pessoas tidas como responsáveis. Este é um sentido. O 21º, responsabilidade maçônica. Vou apurar aqui, senão o tempo esgota. O 22º, a responsabilidade social. O 23, compromisso com o bem coletivo. O 24, aplicação dos conhecimentos maçônicos no rito escocês antigo e aceito. O 25, interpretação dos símbolos. O 26, agora, os ritos maçônicos. O 27, valores e condutas maçônicas.
O 28, silêncio amistoso e comunicação. Aqui, o maçom deve ter a inteligência de saber ouvir mais do que falar. Isso é muito importante. Falar no momento próprio. Falar com conteúdo. Falar com responsabilidade. No degrau 29, nós temos a formação do caráter do maçom. Esta formação que nos faz realmente homens mais de conhecimento. O 31, reflexão sobre conceitos maçônicos. O 32, a jornada da autodescoberta. E o 33, a sabedoria perene. Esses são os degraus da maçonaria, ditados exatamente pelo rito escocês antigo e aceito. O rito escocês, ele surgiu lá pelo século XVIII. Ele veio da Escócia para a França e foi aperfeiçoado nos Estados Unidos. O que o rito tem de essência são duas coisas fundamentais. A primeira delas é a sabedoria. E a segunda, ela tem lampejos do iluminismo. O que seria o iluminismo? Ora, o iluminismo, todos nós sabemos, é um movimento social, cultural, nasceu na França, teve grandes pensadores, como Rousseau, Montesquieu. Nos Estados Unidos, o grande Adam Smith. Foram todos eles iluministas. E o que prega o iluminismo? Prega a liberdade, o sentido de liberdade aos homens. Acaba com o absolutismo monárquico que imperava na Europa no século XVIII, em que o rei era o rei, ele mandava e desmandava. O iluminismo atacava exatamente isso, atacava também a religião católica por alguns avanços que eram considerados reprováveis perante este movimento. E por ser um movimento libertário, é claro que a Revolução Francesa de 1793 foi exatamente motivada em razão do movimento iluminista. Também os Estados Unidos da América, quando separou-se da Inglaterra. E esse iluminismo trouxe ao Brasil, à história do Brasil também, fundamentos importantes. A própria independência, a república, tudo isso motivado exatamente por esse movimento. Pois bem, vou finalmente, porque teríamos muita coisa para dizer, mas o trabalho está à disposição de todos e eu quero obedecer mais ou menos o prazo que me foi dado. E aí, o que tem que haver? Um rito como para a sociedade em que nós vivemos. Que reflexo tem isso? Nós extraímos duas coisas. Primeiro, um reflexo interno. O rito, esses degraus, a maçonaria como ensinamento filosófico, ela prepara o homem. Ela dá aquilo que se denomina conhecimento. Um conhecimento sobre a sociedade que nós vivemos. Aprendemos aqui muitas coisas.
homem de conhecimento. Não somos um homem de conhecimento. Porque quando nós chegamos no 33 degraus, nós olhamos para nós mesmos e chegamos à conclusão que nada sabemos. Que temos ainda muito a aprender. Essa é a formação. Carlos Castaneda, naquele livro que um dia estava citando aqui, brincando, A Erva do Diabo, ela fala exatamente numa tese de doutorado da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, sobre o homem de conhecimento, que era um alucinógeno, feito com todo o rito de um feiticeiro mexicano, para quem tomasse pudesse ter ritos de passagem, até chegar ao homem de conhecimento. É interessante a tese de doutorado, porque quando ele chega quase no último momento do principal rito, que é de homem de conhecimento, ele tem medo e desiste, porque ele não quer saber mais do que é necessário para poder viver. Agora, descobrir outros mistérios que estão além da compreensão, isso ele não se atreveu a fazer. É interessante esse livro, A Erva do Diabo. Então, no nosso trabalho, a primeira conclusão que chegamos é a conclusão de caráter pessoal. Nós realmente crescemos, nós realmente estamos entendendo um pouco mais do que seja a sociedade, a vida em comum e tudo mais que possa servir para nós nos situarmos dentro deste contexto. Mas tem um segundo aspecto. E daí? Eu estou sabendo, nós estamos aprendendo, nós estamos sabendo de tantas coisas que não sabíamos. Mas e daí? E a sociedade? Vamos ali no vidro da janela, vamos olhar para fora. E daí? E o mundo profano? Qual é a nossa colaboração? Essa é a importância. A maçonaria, através dos ritos e deste rito específico, escocês antigo e aceito, que nos dá a bagagem de entendimento, é para que ali fora nós possamos realmente ser agentes transformadores. É esta a importância maior do rito escocês antigo e aceito. Não adianta sabermos para nós. Nós temos que ser, como disse anteriormente, num dos degraus que eu li, nós temos que ser agentes transformadores ali fora. Esta é a mente. E esta é a conclusão que nós chegamos do nosso trabalho. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Mas antes, eu quero fazer só referência aos nomes dos irmãos que colaboraram para esse trabalho. Só me permita um minutinho a mais. Esse trabalho ele foi elaborado pelos irmãos Alisson Henrique Ferreira, Anderson Lucas Helper, Antônio Friso Júnior, Edson Augusto Café Araújo, Mário Froner Júnior, João Carlos Queiroz, José Aparecido Valêncio da Silva, Marco Aurélio Petrocini, Marcos Barbosa Rufato, Osmar Teixeira, René Mário Passe, Ricardo Querubim Tomedi, Silvio Luz dos Santos, Valdir Lipe Júnior, Vitor Bufara Júnior, Wellington
Júnior, Wilson Redondo Ávila. Estes foram os irmãos que colaboraram e que são responsáveis pelo trabalho. Fizemos uma última anotação em forma de homenagem no trabalho disso, com anotação especial ao nome do irmão Alessandro Bacin, pela orientação e prestigiosa colaboração que tornou possível a realização desse trabalho. Uma homenagem a ele de todos os autores. Muito obrigado, meus irmãos.